Nesse vídeo aqui você vai saber quais foram os treinadores brasileiros que comandaram seleções estrangeiras na história da Copa do Mundo. Pois é, pessoal, isso é uma história muito legal, ou seja, de treinadores brasileiros que assumiram seleções estrangeiras durante a Copa do Mundo. Mas antes eu tenho que te falar uma coisa, tá? Nós, brasileiros aqui, né, o Brasil, ele tem um recorde que não é só a quantidade de títulos de Copa do Mundo, mas sim porque o Brasil é um país que nunca, em nenhuma edição da história da Copa do Mundo, ficou sem um treinador representando o nosso país, seja na nossa seleção brasileira, ou seja em seleções estrangeiras, como é o caso do vídeo de hoje. Mas para 2026, a nossa esperança, a nossa única e última esperança é o Silvinho conseguir se classificar com a Albânia para a Copa do Mundo dessa edição agora. Isso porque, pela primeira vez, a nossa seleção será treinada por um treinador estrangeiro, o italiano Ancelotti. O Brasil já está na Copa e os outros treinadores brasileiros, né? Esse número diminuiu drasticamente, treinando seleções estrangeiras. E o único que está aí na ativa, né, com chances de ir para a Copa é o Silvinho, à frente da Albânia, só que para isso ele primeiro vai ter que passar pela repescagem. E caso ele consiga essa façanha, aí sim, no próximo vídeo que eu for fazer sobre o tema, ele vai estar na lista, mas por enquanto não. São outros treinadores aí mais experientes, mais cascudos, alguns foram bem, outros foram muito mal. Mas antes de eu entrar no tema desse vídeo, eu tenho um recado para você, que assim como eu, é criador de conteúdo aqui no YouTube, ou caso você está começando aí do seu canal, ainda não está nem monetizado, ou vai monetizar já em breve, ou tem um sonho de se tornar um youtuber assim como eu e ter o seu canal no YouTube monetizado, tá? A Milks é uma plataforma global que oferece acesso antecipado aos seus pagamentos do YouTube, com mais de 10 opções de pagamento, conversão para moeda local e financiamento simplificado para criadores. Use o link na descrição e receba um bônus de $25 ao se inscrever. Pessoal, esse link, tá, vai estar aqui no canto superior em algum lugar, vai estar na descrição do vídeo e também vai estar fixado nos comentários. Junto lá no comentário fixado e também na descrição, junto do link também vai estar o meu código promocional, caso você prefira baixar primeiro o aplicativo da Milks e tentar fazer ali o seu cadastro, tá? Já ganha de graça aí de bônus $25 ao se inscrever, valeu? Vamos voltar no tempo lá para 1966, na Copa do Mundo que foi disputada na Inglaterra, e o primeiro brasileiro a treinar uma seleção estrangeira na história das Copas, né? Foi o Otto Glória, nosso brasileiro que treinou a seleção de Portugal, e ele foi muito bem. Essa foi a primeira Copa do Mundo da seleção de Portugal, tá? Já de cara, ele já foi longe, já eliminou o Brasil, que tinha sido bicampeão em 58 e 62, na fase de grupos, avançou bem até a semifinal, quando caiu para os donos da casa, a Inglaterra, e de quebra ainda venceu a União Soviética na disputa pelo terceiro lugar e conquistou o bronze. Essa foi a melhor campanha da história da seleção de Portugal e o responsável por isso foi o brasileiro Otto Glória. Na Copa seguinte, em 1970, um cara que tinha sido bicampeão com o Brasil em campo como jogador, o Didi, um dos principais jogadores que levantou o troféu em 58 e 62, virou treinador e foi treinar a seleção do Peru e conseguiu já levar a seleção para a Copa do Mundo de 1970 no México. Lá foi muito bem também, venceu a Bulgária e o Marrocos na fase de grupos, avançou em segundo lugar atrás da Alemanha Ocidental e só caiu diante do Brasil nas quartas de final por 4-2 num jogaço. O Brasil que seria o tricampeão daquela competição, tá? E mesmo assim ele saiu com um saldo bem positivo. E essa foi a melhor campanha da história da seleção peruana na Copa do Mundo. Algumas edições depois, outro brasileiro conseguiu levar o Peru de volta à Copa do Mundo, e foi o Tim, lá para a edição de 1982. Nas eliminatórias, a seleção peruana eliminou Uruguai e Colômbia, porém lá na Espanha, já na Copa do Mundo, né, foi muito mal. Ficou em último lugar no grupo 1, atrás da Polônia, da Itália, que seria campeã, e de Camarões. Na edição seguinte, além do Tele Santana, que treinou a seleção brasileira, outros dois brazucas assumiram o comando de seleções estrangeiras nessa edição de 86 no México, tá? Primeiro, o José Faria, que levou a seleção do Marrocos para disputar aí sua segunda Copa do Mundo, né? E lá empatou com a Polônia e com a Inglaterra por 0-0 e ainda venceu Portugal, tá? Por 3-1 e se classificou em primeiro lugar na fase de grupos para as oitavas de final dessa Copa. Já foi uma campanha muito boa, ainda por cima a seleção até foi eliminada nas oitavas de final para a Alemanha Ocidental, que chegaria até a final. Só por 1-0, então o saldo foi positivo, mais um saldo positivo aí para um brasileiro. Mas naquela mesma edição, né, um outro brasileiro, essa aqui muita gente não sabia, tá? Lendário Evaristo de Macedo, ídolo no Real Madrid e no Barcelona como jogador, treinou a seleção brasileira em 1985, porém durou pouco, só 4 meses. E aí, meu amigo, apareceu a chance dele treinar a seleção iraquiana
na Copa do Mundo. Isso mesmo, a primeira Copa da seleção iraquiana. Ele não participou das eliminatórias, aliás, ele diz que fez todas as tratativas para assumir o comando da seleção na Europa com o filho daquele camarada, que vou botar a foto dele aí, mas não vou falar o nome para o meu vídeo não ser bloqueado. E na Copa, a seleção iraquiana perdeu até os 3 jogos da fase de grupos, como já era esperado, porém não foi feio não, tá? A seleção fez boa apresentação, perdeu para o Paraguai por 1-0, para a Bélgica por 2-1 e para os donos da casa, México, por 1-0. Ficou de lição o Iraque, que tem a chance de voltar para a Copa do Mundo agora em 2026, que seria sua segunda edição. Mas calma que nesse vídeo ainda aparecem outros treinadores brasileiros que levaram seleções estrangeiras para a Copa do Mundo, tanto via eliminatórias quanto já assumindo direto na Copa. Mas antes eu vou te pedir um favor, tá gostando desse vídeo? Me ajuda aí, me deixa o like, tá? Não custa nada, é só você pegar o seu mouse ou o seu dedo aí no celular e clicar aí no like. Também, se você não conhece o meu canal, a Copa do Mundo tá se aproximando de 2026. Eu cobri a de 22, a de 2026 vai ser melhor. Então já aproveita para se inscrever e não se esqueça de ativar o sino das notificações. E como eu sempre faço, te convido a conhecer as playlists aqui, principalmente aquela da Copa do Mundo FIFA, tá? Vamos para a França, 1998, porque lá o René Simões conseguiu levar a Jamaica para sua primeira Copa do Mundo. Ele assumiu a seleção jamaicana logo após o fim da Copa de 94 com uma missão de levar a seleção jamaicana pela primeira vez para a Copa do Mundo, no caso a de 98. E se classificou junto com México e Estados Unidos. Porém, lá a seleção perdeu 2 jogos, né, para a Croácia por 3-1 na estreia. Depois levou uma goleada da Argentina por 5-0, mas se despediu vencendo o Japão por 2-1 e o René Simões até hoje é visto como ídolo lá no país. Nessa mesma Copa, o Paulo César Carpegiani, que foi campeão mundial com o Flamengo em 1981, já como treinador, né, assumiu a seleção paraguaia em 1996 com a missão de levar a seleção para a Copa do Mundo de 98, né, Paraguai, que fazia um bom tempo não disputava uma Copa do Mundo, e ele foi muito bem, levando a seleção em segundo lugar nas eliminatórias, só ficando atrás da Argentina. E na Copa ele também foi bem, porque ele se classificou em segundo lugar para as oitavas de final, né? Chegou a eliminar a Espanha e a Bulgária, só ficando atrás da Nigéria. E nas oitavas se despediu da competição, né? Perdendo para a França por 1-0, isso com um gol de ouro na prorrogação, ou seja, a seleção paraguaia foi muito bem nessa edição, só não foi melhor do que na edição de 2010. Porém, essa Copa do Mundo aqui, muita gente se lembra também do Gamarra, zagueiro do Carpegiani na Copa, que passou a Copa inteira sem levar um cartão, sem fazer uma falta sequer. Impressionante. Porém, a Copa do Mundo que mais teve brasileiros atuando, tanto na seleção brasileira quanto na estrangeira, foi a de 2006. Pega a lista aí. Primeiro, o Zico, treinando a seleção japonesa. O Zico, que é ídolo máximo lá no Japão, bem como é da torcida do Flamengo, assumiu a seleção japonesa. Foi mal, ficou em último lugar no grupo F e chegou até a perder um jogo para a seleção brasileira por 4-1 na despedida. O outro treinador que treinou uma seleção estrangeira nessa Copa lá na Alemanha em 2006, mas também foi mal, foi o Marcos Paquetá, à frente da Arábia Saudita. Ele ficou em último lugar no grupo H, isso porque ele chegou até a empatar um jogo com a Tunísia em 2-2, só que perdeu para a Ucrânia por 4-0 e para a Espanha por 1-0 e ficou em último lugar. Mas o outro que eu vou falar aqui não, esse arrebentou na Copa do Mundo de 2006, o Filipão à frente da seleção portuguesa. O Filipão, que foi pentacampeão, né, de 2002 pela seleção brasileira, acabou a Copa em 2003, ele já assumiu, né, a seleção portuguesa, chegou a vencer até um amistoso do Brasil nesse meio caminho, aí Portugal venceu por 2-1, se classificou em primeiro lugar nas eliminatórias europeias para a Copa de 2006. Na Copa, pegou um grupo assim razoável e ficou em primeiro lugar, né, um grupo que tinha México, Angola e Irã. Nas oitavas eliminou a Holanda por 1-0 naquele jogo que ficou conhecido como a Batalha de Nuremberg, porque foi o jogo mais violento da história das Copas, o jogo que mais teve número de cartões aplicados. Nas quartas eliminou a Inglaterra nos pênaltis depois de um 0-0 e finalmente caiu para a França na semifinal por 1-0 e perdeu a disputa do terceiro lugar para a Alemanha por 3-1. Mesmo assim, meu amigo, o Filipão é rei lá em Portugal por conta desse trabalho que ele fez, né, de resgatar a boa campanha da seleção portuguesa, o bom futebol da seleção portuguesa, e sem esquecer que ele também levou a seleção para a final da Euro, né, porém perdeu para a Grécia em 2004. O próximo dessa lista treinou não só em 2006, como também treinou em 2002. Eu me refiro aqui ao Alexandre Guimarães, que foi jogador da seleção da Costa Rica na Copa do Mundo de 1990, chegou até a enfrentar o Brasil naquela edição. Porém, ele assumiu os comandos técnicos da seleção, liderou para a Copa de 2002, a fase final das eliminatórias, tá, com a seleção da Costa Rica, ficando na frente do México e dos Estados Unidos, foi muito bem. Porém, na Copa ele caiu na fase de grupos, perdendo a vaga para o Brasil e para a Turquia, né? O Brasil chegou a golear a Costa Rica aí no último jogo por 5-2. O Guimarães se manteve no comando técnico da Costa Rica por
próximo ciclo, né? E se classificou para a Copa de 2006, dessa vez em terceiro lugar, atrás do México e dos Estados Unidos. E na Copa perdeu os 3 jogos do Grupo A, para a Alemanha, dona da casa, para o Equador e também para a Polônia. Mas o número 1 dessa lista se chama Carlos Alberto Parreira. Ninguém chegou tão perto dele. O Parreira treinou 2 Copas com a seleção brasileira, foi tetra em 94 e treinou também em 2006. Além disso, ele treinou outras 4 seleções estrangeiras em Copa do Mundo. E tudo isso começou na edição de 1982, quando ele estava à frente do Kuwait. Nas eliminatórias asiáticas, né, ele eliminou a Coreia do Sul na primeira fase e se classificou para a Copa junto com a Nova Zelândia, eliminando a China e a Arábia Saudita. E aí na Copa, no grupo 4, lá na Espanha, né, em 1982, a seleção do Kuwait empatou com a Tchecoslováquia por 1-1 na estreia, começou até bem, só que na sequência perdeu aí para a França por 4-1 e para a Inglaterra por 1-0 e ficou em último lugar do grupo. Mesmo assim, foi legal, não foi tão vexatório como foi as outras campanhas do Parreira, não. Uma delas, por exemplo, foi em 1990, quando ele esteve à frente dos Emirados Árabes Unidos. Primeiro, ele treinou essa seleção entre 1985 e 88, com o objetivo de levar a seleção para a Copa de 86, porém esse objetivo não foi alcançado. Aí ele foi treinar a seleção da Arábia Saudita entre 1988 e 90, com a missão de levar essa seleção para a Copa de 90, mas ele não conseguiu porque perdeu a vaga para os Emirados Árabes Unidos, que era treinado por quem? Pelo Zagallo. Só que aí, né, na Copa do Mundo, quem treinou não foi o Zagallo, foi o Parreira, que assumiu o lugar do Zagallo. E lá na Itália ele mandou muito mal. A seleção perdeu os 3 jogos na fase de grupos. Primeiro para a Colômbia 2-0, depois para a Alemanha Ocidental por 5-1 e por fim foi eliminado pela Iugoslávia tomando um 4-1. Após isso, o Parreira assumiu a seleção brasileira, foi tetra em 1994. Depois, no fim da Copa de 94, treinou vários clubes como Valência, Fenerbahçe, por aí vai. Até que, em 1998, né, ele assume a seleção da Arábia Saudita. O detalhe é que ele também não treinou a seleção saudita nas eliminatórias. Ele assumiu já na Copa do Mundo. E olha, o Parreira fez um dos seus piores trabalhos, porque na Copa, lá na França, a seleção começou perdendo da Dinamarca por 1-0 e já foi eliminada na segunda partida porque tomou um 4-0 da França. Sabe o que aconteceu? Ele foi demitido na segunda partida da Copa. Ele nem estava em campo para assumir a Arábia Saudita na última partida, quando a seleção perdeu. Aliás, empatou com a África do Sul por 2-2. Foi muito feia essa campanha dele. Porém, o Parreira ainda voltaria a treinar uma seleção estrangeira em Copa e foi em 2010 a África do Sul. Isso porque ele assumiu a seleção no início do ciclo, mas abandonou em 2009, né? Alegando motivos pessoais, voltou para o Brasil, indicou o Joel Santana. O Joel assumiu a seleção na Copa das Confederações. A seleção não foi tão mal não, tá? Foi eliminado daí só na semifinal para o Brasil, né? Só que às vésperas da Copa do Mundo o Joel caiu e quem voltou para assumir foi o Parreira. Na Copa do Mundo, né, ele mandou, não vou dizer que foi tão ruim assim, porque a África do Sul chegou a empatar com o México na estreia por 1-1, perdeu para o Uruguai na segunda partida por 3-0 e chegou a vencer a França, tá? Que era a atual vice-campeã mundial, né? Por 2-1, uma vitória histórica, porém isso não ajudou a África do Sul na classificação para as oitavas de final e a seleção sul-africana se tornou a primeira na história, seleção anfitriã, a ser eliminada na fase de grupos de uma Copa do Mundo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Continua comigo porque a Copa de 2026 está se aproximando. Obrigado, valeu e até a próxima.